Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante aí o canal, também nossos colegas concurseiros aí que estão fazendo às vezes uma faculdade, uma pós-graduação, para ter um acesso fácil aí aos vídeos, para auxiliar nos seus estudos, pessoal, as inscrições e as curtidas ajudam bastante, então vai lá pessoal, se inscreve, dá aquele like positivo e vem com o tio. Vamos aí pessoal para nossa 31ª e também última aula dessa temática gigantesca aí, do ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Pessoal, às vezes eu fico piscando muito porque tem uma luminária bem aqui na minha frente para poder dar uma iluminação legal, então, às vezes ofusca as vistas, por isso que eu dou uma piscada direto aí, tá? Pessoal, esse é um documento muito longo e ele é composto por 9 textos, tá? Então nós estamos aqui agora no 9º texto, e esse 9º texto, pessoal, na verdade, ele não é tão importante quanto os demais, eu acabei percebendo isso porque ele trabalha muito com atividades sugestivas. Por quê, pessoal? Em 2007, quando foi inserido esse ensino fundamental de 9 anos, os professores ficavam meio perdidos, porque eles queriam trabalhar aquela temática tradicional das crianças de 7 anos, mas não dava, porque eram crianças de 6, você não podia trabalhar a temática do infantil, mas também não dava para trabalhar aquela temática seca, rústica do fundamental. Então, esse documento aqui ele veio meio para orientar os professores, auxiliar os professores. E esse 9º texto, aqui a gente já trabalhou aí com 8 textos extremamente longos, esse 9º texto ele trabalha mais assim com atividades sugestivas, né? Não é que você tem que trabalhar dessa forma, mas eram sugestões aí para auxiliar os professores na época, tá? Eu vou passar aqui, eu até fiz já uma videoaula sobre o texto 9, e eu vou estar encerrando aqui, porque não tem por que estar falando sobre diversos modelos de projetos aí para a gente estar sugerindo para os professores, tá bom? Então, vai ser uma aula mais sucinta, depois a gente vai colocar aqui as considerações finais do autor, e talvez, não sei, talvez nem chegue aí 30 minutos a aula, tá? Mas só para vocês não pensarem assim que eu tô dando uma atenção menos especial para ela, na verdade eu até tô, só que a questão é, pessoal, não é tão importante esse 9º texto, tá? É um texto sugestivo, então um exemplo de cada atividade aqui acho que já é suficiente, tá bom? Então esse 9º texto, pessoal, ele fala das modalidades organizativas do trabalho pedagógico, uma possibilidade, tá? Então vamos lá, pessoal, brincadeiras de ontem e de hoje, né? Outra sequência didática. Então nós estamos falando aqui sobre sequências didáticas, né? Então aqui, ó, como a gente trabalhou isso na última aula, para que não fique meio perdido, vou dar aqui um outro exemplo de sequência didática, tá? Então, por exemplo, o objetivo, pessoal, compreender o brincar como ação humana fundamental para o desenvolvimento da pessoa e dos grupos sociais em diferentes épocas e espaços. Então a gente vai falar sobre as brincadeiras de ontem e de hoje. Então o desenvolvimento do trabalho, pessoal, pode começar perguntando aí, as crianças perguntando quais são as brincadeiras preferidas, perdão, professor perguntando quais são as brincadeiras preferidas das crianças. Depois fazer uma relação dos nomes dessas brincadeiras citadas, né, em um cartaz, por exemplo, e guardar para uma discussão posterior. Reservar dias, horários, né, materiais, aí, se for o caso, para que as crianças vivenciem essas brincadeiras mais citadas, aquelas mais gostam, né. Durante as brincadeiras também, das quais você como professor pode ou não participar, é importante registrar, né, como as crianças se organizam para brincar, quem fica de fora, por quê, quais são as negociações, as regras. E quando elas terminarem de brincar, pessoal, e de conversar a respeito do que passou, né, é um momento, então, pessoal, de ouvir essas crianças, né, o que eles fizeram, o que eles sentiram, o que eles tiveram que negociar com o outro, tá bom? É importante também, pessoal, se lembrar aí de que o comentário, ele é um gênero textual que prevê uma certa explicação, ou seja, você tem que explicar aí o fato, o texto escrito, tá? E a opinião também de quem comenta, tá? Então, quando a gente faz comentário, não é só um comentário sobre alguma coisa, mas também tem que ver a opinião de quem está comentando ali, o que ele acha e por que ele acha determinado ponto ali acerca de um assunto. Novamente, né, é importante ver que há uma diferença entre aquilo que se propõe e a atividade permanente. Comentado anteriormente aí nas outras aulas, tá? Na atividade permanente, por exemplo, a gente vai trabalhar o brincar por brincar. É aquele brincar no sentido de extravasar, a criança não tem compromisso com nada. Aqui não, aqui você vai trabalhar o brincar como experiência de cultura. Ou seja, pessoal, esse brincar ele vai ter um objetivo, ele vai ter um contexto, tá? Não vai ser aquele brincar livre ali, igual na aula passada, que era aquele brincar tipo, ó, faz o que você quiser aí, tá bom? Mesmo até, pessoal, considerando que o espaço escolar ele é um contexto específico, que também constrói suas relações com as crianças, diferentemente da rua da casa. Então, assim, pessoal, quando você vai brincar, mesmo aquele brincar por brincar, é diferente da rua, da escola, porque lá a liberdade é um pouco maior, às vezes não tem a mesma regra, porque sabe que às vezes não tem nem aquela punição que teria na escola, punição no sentido ali de orientação e tal. E
Na escola, tudo é mais contextualizado, então, mesmo o brincar por brincar é um pouquinho mais diferente ali, né? Tem relações mais construídas ali, diferente de uma brincadeira na rua ou na casa. Uma outra maneira de trabalhar, por exemplo, depois da brincadeira, é solicitar que essas crianças eles façam colagens, pinturas, modelagens que representem o que viveram, o que experimentaram, o que sentiram quando eles estavam brincando, por exemplo. É, Solicite, pessoal, que a turma pesquise em casa, na biblioteca, da escola, onde quiser, com familiares, amigos, né? Livros que falem de brincadeiras de crianças, tá? E marcar um dia para que todos tragam as suas contribuições e socializem, né, uns com os outros. Também é legal, pessoal, pedir que eles pesquisem a respeito das brincadeiras dos pais, avós, tios, primos mais velhos, né? O que eles brincavam quando eram crianças. E comparar com as brincadeiras de hoje também. Aí você pode marcar um dia, uma hora, organizar a turma em pequenos grupos para que eles contem uns aos outros a respeito das brincadeiras pesquisadas, né? Depois pode-se organizar aí um espaço, tempo, materiais, para que as crianças brinquem as brincadeiras de antigamente também e conheçam também essa cultura também diferenciada da deles, tá bom? Se possível, convide familiares dos estudantes para esse momento. Pessoal, isso na minha escola. Deixa eu só completar aqui, vai. Cada familiar pode ficar em um pequeno grupo para também poder brincar. Pessoal, isso na minha escola, eu dou aula na prefeitura aqui da minha cidade, de Guarulhos, e tem o dia do desafio, e o dia do desafio é um dia que a gente realmente prepara oficinas, brincadeiras, jogos diversos ali, onde os pais brincam com os filhos. Então, esses momentos aqui, eles são muito importantes. Não necessariamente um dia do desafio, também pode ser marcado ali uma vez por mês, né, uma vez cada 2 meses, de acordo com a conveniência da escola também, né, com as condições de tempo da escola. É possível, pessoal, proceder a um tipo de escolha das brincadeiras pelas crianças, para que se elabore uma coletânea, cujo título poderia, por exemplo, ser Brincadeiras de Sempre, né, as brincadeiras preferidas da turma. Então é muito legal também essa ligação. Projeto, pessoal. O que é um projeto, né? O projeto é uma modalidade de organização, de trabalho que prevê, por exemplo, um produto final. Ele tem um objetivo, tá, para ser feito ali. Cujo planejamento ele tem objetivos claros, né? Dimensionado de tempo, divisão de tarefas, por fim, né? Avaliação. Então é uma coisa muito mais complexa para trabalhar. Tudo isso, pessoal, feito de uma forma compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade coletiva para o bom desenvolvimento do projeto. Ou seja, cada um pode pesquisar da forma que acha melhor, mas ele tem que ter um comprometimento ali com o grupo. Ele não pode chegar e expor as opiniões dele e achar que aquilo ali tem que ser feito. Não, tem que ser levado em conta, levado em consideração, pessoal, a opinião de cada um, a pesquisa de cada um, a contribuição de cada pessoa, tá bom? O projeto, pessoal, ele é uma espécie de trabalho articulado, em que as crianças elas usam formas interativas. Eles usam de forma interativa as 4 atividades linguísticas básicas, que é o falar, ouvir, escrever e ler, tá? A partir de muitos variados textos, gêneros textuais, nas várias áreas do conhecimento, tendo em vista uma situação didática que pode ser ainda mais significativa para elas, tá? Então, o projeto, pessoal, por exemplo, aqui, se você for falar sobre essa questão das brincadeiras, vou montar um projeto sobre as brincadeiras de ontem e de hoje. O projeto é um trabalho mais complexo, só que ele também, pessoal, é um trabalho mais agradável, que prende mais a atenção do estudante, que garante aí que os estudantes se envolvam mais. O aprendizado olha, não tem nem como definir a palavra assim, enemamente maior, sabe? O aprendizado é uma coisa gigantesca, porque o aprofundamento acerca do assunto é muito maior, tá? Só que ele também demanda mais trabalho, um tempo bem maior também, uma dedicação maior e um número maior de pessoas, tá? Sugestões que tem aqui, pessoal, de projetos, por exemplo. Projeto Nossa Cidade, Nossa Casa, onde você pode trabalhar aí um produto, por exemplo, uma mostra que expresse, né, a cultura, a produção artística do bairro, da cidade, da escola que se localiza, tá? Pode ser um acervo verbal, pode ser em matéria em forma de fotos, pode ser em forma de filmes, tá? Também pode ser uma exposição de obras da cultura local, esculturas, quadros, peças, tá? Então, um projeto bacana aí que pode ser trabalhado. Lembrando, pessoal, gente, desculpa que eu tô toda hora um soluço chato aqui no meio da aula. Isso é muito importante, pessoal, levando em consideração que a escola tem que trabalhar a partir do quê? Da realidade local da criança, tá? Objetivo, propiciar que o estudante conheça mais o lugar em que vive, percebendo-se como parte dele. Aí vai ter o desenvolvimento do trabalho, pessoal, que quem é um pouco mais novo ainda não tem essa familiaridade com o projeto, mas quem né, isso aqui fica meio que balela. Mas vamos lá, vou tentar falar de uma forma sucinta, né? Desenvolvimento do trabalho, discutir com os estudantes
qual vai ser o projeto, a temática, discutir, não é colocar para eles qual é a temática. Eles têm que ajudar o professor a escolher o tema, tá bom? Tem que ser um tema também que desperte o desejo deles. Então, os objetivos do projeto, as etapas desse projeto, colocar a necessidade do envolvimento de todos, responsabilidade de cada um e também o produto final, que seria o quê? O conhecimento que a gente está buscando alcançar. Né? Vai discutir o projeto com os pais, com a comunidade, no sentido aí de ter a colaboração de todo mundo, tá? Quanto mais gente envolvida no projeto, mais rico vai ficar o projeto também, e o ensino-aprendizagem. Organizar as crianças em grupos, para que cada um faça um tipo de pesquisa diferente. Então, assim, por exemplo, não vai todo mundo pesquisar a mesma coisa, né? Cada um ele vai pesquisar uma temática acerca da cultura, né? Auxiliar os grupos com as suas próprias pesquisas como professor e também pedir que cada um pesquise com seus familiares, amigos, moradores, todo mundo ali sobre as culturas do bairro, tá? Da cidade, da escola. Proporcionar ainda visitas a locais da cidade que possam contribuir para a pesquisa das crianças. Isso é muito legal, pessoal, porque quando eles visitam, claro, um contato direto ali com o objeto de pesquisa é muito melhor do que você simplesmente pesquisar isso num livro, né? Aí, claro, para a saída da escola, você tem que conversar com eles, falar, olha, você tem que se comportar, né? Porque é assim, né? Para segurança, para um melhor aproveitamento. Então tem tudo isso. Ajudar os estudantes nos planos de trabalho para que eles possam ter autonomia de trabalho e cumprir também o cronograma estabelecido. Definir com eles os dias da semana que serão reservados para esse projeto, quanto tempo o projeto vai durar, e embora, pessoal, isso aqui é meio contraditório, porque um projeto, a gente não tem como prever o tempo de duração dele, tá? Ele pode ficar mais curto do que você pensava ou mais longo, tá bom? Então a gente vai prever aqui mais ou menos, mas não é engessado. O projeto não pode ter um tempo fixo ali para acontecer, ele tem que acontecer de forma espontânea, tá? Ao longo do desenvolvimento do projeto, marcar datas que se discutirá os andamentos das pesquisas, registros, né, registros orais ou escritos, tá bom? Os produtos finais, eles podem ser apresentados tanto no mesmo dia previamente estabelecido, quanto também, pessoal, em dias diferentes, também acordados em consonância com os estudantes e a comunidade. E também podem os produtos finais serem apresentados de várias formas, tá? Não basta apenas, não precisa ser apenas escrito, pode ser um escrito, pode ser um mural, pode ser um escrito, uma peça teatral, pode ser uma exposição, pode ser de diversas formas, tá? É bom lembrar que o projeto, gente, ele pode demandar outros projetos para ampliação de alguns aspectos. Então, assim, dentro de um único projeto, você pode acabar surgindo outras temáticas ligadas àquele projeto. Vai ser legal também você dar uma estendida nelas para que o negócio fique realmente bem ampliado ali, fique bem, o aprendizado fique bem... como fala, integral, né? Acerca do assunto. O projeto, pessoal, ele comporta, assim, uma grande flexibilidade no seu desenvolvimento, a depender dos nossos objetivos, interesses, necessidades das crianças e, por fim, do envolvimento de todos, tá? Então, todo mundo estando envolvido ali, o projeto sai uma coisa linda, maravilhosa. Gente, a moda de hoje é o projeto, porque é uma forma de ensino fantástica, aí, mas não é uma modalidade. O projeto, gente, é uma forma de trabalho, tá? Ele é uma ferramenta, ele não é assim, olha, a minha metodologia de ensino é projeto. Não, projeto não é metodologia, ele é uma ferramenta, e uma ferramenta deliciosa, né, de se trabalhar, tá bom? Onde o aprendizado acaba sendo bem maior também. Inclusive, pessoal, de uma forma mais divertida. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui de atividades de sistematização. O que é uma atividade de sistematização, pessoal? São atividades destinadas a quê? Puta, eu vou falar que vai ficar tão redundante, destinadas à sistematização, pessoal. A união ali de tudo que foi aprendido, né? Aquele resumo, como que eu posso dizer? A reunião de tudo aquilo que foi aprendido ali, para você colocar tudo em pauta ali, tudo organizadinho, né? A sistematização é meio que uma organização de tudo que foi trabalhado, foi aprendido, tá bom? Então, a sistematização de conhecimentos das crianças ao fixarem conteúdos que estão sendo trabalhados. Em relação à alfabetização, pessoal, a sistematização, elas são conteúdos relativos à base alfabética da língua, ou ainda às convenções da escrita, ou aos conhecimentos textuais, tá? Muito tudo aquilo que foi aprendido acerca desse tipo de assunto aqui. Em outras áreas curriculares, podem ser conteúdos que ajudem a compreender ou trabalhar outros assuntos ou temas, né? Como mistura de cores, geradores de outras cores, e por aí vai, pessoal. Tem bastante sugestões aqui. 2. Falar em sugestões, agora nós vamos falar sobre sugestões. Uma sugestão de trabalho, né, para você trabalhar com atividade de sistematização. Uma oficina de produção de textos, né, para
para os projetos, por exemplo, em que se relaciona alguns gêneros textuais para meninos e meninas, né, para que eles escrevam, tendo em vista um projeto e, portanto, uma determinada finalidade, e um determinado leitor também. As crianças da mesma classe, de outra escola, né, e ainda pais e comunidades. Então, assim, é uma coisa legal, uma oficina legal dessa produção de textos. É você trabalhar com, por exemplo, grupos pequenos. Ó, um vai fazer um texto, um documento para o prefeito da cidade, vai, simbolicamente. O outro ele vai fazer um telegrama para a família de alguém comunicando ali alguma coisa sobre o aluno. O outro vai fazer ali uma carta de apresentação. O outro vai fazer uma carta de carinho para os pais. Então, cada grupo ali vai desenvolver uma espécie de gênero textual e mostrar ali a finalidade de cada um e como cada um tem que ser realizado em qual situação. Tá? Então é muito legal esse tipo de oficina aqui. O que importa, pessoal, é reservar previamente, acordado com o grupo aí. Opa, perdão, pulei uma palavra. O que importa é reservar momentos previamente aí acordados com o grupo em que se decida coletivamente para quê, para quem, o que e como escrever, tá? Então, assim, como eu falei, né? Você vai, por exemplo, fazer um ofício lá para o prefeito, ou uma carta para os pais, ou né, um telegrama simbólico. Então, assim, tem que ter uma pessoa para quem você está escrevendo. E para quê? Para que você está escrevendo aquilo? Olha, eu vou informar que o filho dele está indo muito bem na escola agora, né? Você também não vai falar mal do coleguinha. Olha, ele está indo muito bem, então, né, tal, aquela coisa assim, para os pais ficarem tranquilos que está indo tudo bem na escola. Aí, para quem, né? Para os pais. O que você vai escrever ali, né? Você vai dar essa notícia, que o filho dele está indo bem, está seguro, para ele poder ficar descansado. E como você vai escrever isso, tá? Que é o gênero textual. Tem que ser, por exemplo, você vai escrever um telegrama, tem que ser uma coisa formal, uma coisa sucinta, rápida ali. Né? Um telegrama não tem 30 linhas, o telegrama tem 3, 4 linhas, é um tema bem rápido ali. Também, se você vai escrever um ofício para o prefeito, como você vai dirigir, por que você vai fazer isso, o que você vai escrever, como você vai escrever. Então, assim, é importante reservar momento e mostrar para eles ali todos esses aspectos para que realmente aquilo que eles vão escrever faça sentido também, tá? Para isso é necessário que as crianças tenham modelos, referências de textos, tá? Para que eles possam se basear. E mais, né, pessoal, que se viva a escrita como um processo, planejando a produção em função do projeto, fazendo várias versões, até a versão final ali, melhorando, discutindo possibilidades melhores, mais eficazes. Então eles vão percebendo de uma forma construtiva, né, como melhorar ali suas criações textuais. Aqui já coloquei, né, já dei um exemplo, não vou ficar me estendendo. Mas eu acho até legal colocar aqui, ó. Por exemplo, 2 gêneros textuais para o projeto, vai. Nossa cidade, nossa casa. Você fazer, por exemplo, uma entrevista, oral ou escrita, aí quanto à situação de produção de texto. Crianças pesquisando para um projeto de escola, cultura, tal. Então eles vão escolher pessoas, né, que serão entrevistadas aí, entrar em contato, marcando hora e local, preparar essa pessoa, por que você está fazendo uma entrevista com ela, por que é relevante a importância dela, tá? E também reservar um espaço já com perguntas prévias para que o entrevistado ele possa se preparar, porque senão chega na hora ele fica pensando um tempão lá, né? Você vai fazer uma entrevista em vídeo, não pode ficar pensando. Então ele tem que ter mais ou menos as respostas prontas ali. Roteiro, né, para realização da entrevista, né, explicar, né, isso aqui eu acabei de falar, né, explicar sobre coisa, a contribuição dele e tal. Organização do texto, né, a entrevista nesse projeto, pessoal, ela pode ter 2 finalidades, é um instrumento de coleta de dados de projeto, né, tendo caráter interno, né, então ser um texto a ser publicado, um texto a ser divulgado com as contribuições ali, com informações relevantes. E no segundo, a produção também, ela deve ser trabalhada a partir da ideia de que muitos vão ler, né? Então, assim, vai beneficiar muitas pessoas aquela informação. Então, ouvir também, se a entrevista for gravada, né? Muitas pessoas ali vão ouvir. A linguagem, pessoal, como se trata de uma situação formal, de texto, em que há assimetria entre o entrevistado e o entrevistador, essa é uma boa oportunidade para as crianças falarem de forma mais cuidada, né, procurando não usar gíria, escolhendo melhor as expressões que vão usar. Ou seja, pessoal, perceber aí os momentos em que eles podem falar de forma informal com os coleguinhas e momentos que eles têm que trabalhar o vocabulário de uma forma diferenciada, né, de uma forma mais culta. Então eles vão aprendendo aí também que tem momentos que dá para você relaxar no seu vocabulário, né, falar uma coisa mais tranquila, assim, mais informal, e tem momentos que eles realmente vão ter que prestar atenção e falar de uma forma diferenciada em determinados momentos da vida deles também,
Tá? Então, essa questão também deve ser objeto de discussão com os estudantes, né? Sabemos que mesmo com os pequenos, isso é possível, pois também na vida, não só a linguagem, eles vivem, não só na linguagem, eles também vivem situações formais e informais, né? A linguagem, pessoal, como se trata de uma situação formal de texto, ela deve ser trabalhada tendo em vista um vocabulário específico, né, com polidez e segurança na argumentação. As várias questões linguísticas também para a produção textual precisam ser discutidas, né, e ensinadas para as crianças. Não é que você vai dar uma nota zero para ele se ele não fizer tudo bonitinho ali e tal, mas tem que ser passado para ele também para o trabalho sair bem bonito, né? Algumas considerações, pessoal, que nós temos acerca de toda essa temática, como o princípio maior que regeu a elaboração desse texto, né, é que todo professor, ele é um professor de linguagem, independente da sua área, tá? Então espera-se, pessoal, que as questões do ler, escrever, falar e ouvir, elas tenham sido compreendidas em relação a todas as áreas do conhecimento, não só a área da língua portuguesa, tá bom? Mas como nas áreas das ciências sociais, naturais, linguagens, e na perspectiva, pessoal, de que todos os conteúdos eles estejam articulados a partir do eixo da linguagem. Então, todas as matérias, pessoal, todas as disciplinas, elas trabalham com linguagem. Então, todo professor, ele é um professor de linguagem, tá? Esclareça-se também que as modalidades de organização do trabalho pedagógico sugeridas, elas não se restringem ao trabalho com as crianças de 6 anos, tá? Então elas podem estar presentes aí a todo o ensino fundamental e todos os segmentos também, tá? A partir dos mesmos princípios, na perspectiva de aprofundar e sistematizar determinados conteúdos ou trazer outros tantos aí, pessoal, considerados relevantes pelo grupo, tá? Pela escola, o sistema de ensino, tá bom? Então fica esclarecido que as modalidades de organização do trabalho pedagógico não está restrita às crianças de 6 anos, que na verdade é ao público a quem essa temática se dirige, mas a todos todos os segmentos, todos os anos aí do ensino fundamental, tá? Na perspectiva de aprofundar e sistematizar determinados conteúdos aí, tá bom? Outro aspecto do trabalho com as modalidades organizativas é a sua extrema flexibilidade, a depender dos objetivos e necessidades do professor, da turma e da escola, tá? Essa flexibilidade, ou seja, você não vai trabalhar em conteúdos engessados, né? À medida que vai surgindo coisas importantes, você também vai considerá-las. É possível escolher uma modalidade para uma determinada área do conhecimento, outra para um gênero textual e outra ainda para um certo tema, assunto durante um tempo fixado, e isso se alterar num outro momento, tá? Então, assim, é possível você escolher uma modalidade, né, para uma determinada área do conhecimento e outra para outro gênero textual também, tá? Isso aí faz parte da questão da flexibilidade que a gente falou. É possível trabalhar com as 4 modalidades para um mesmo tema, assunto, área ou gênero, que seria o ler, escrever, falar e ouvir, tá bom? As sugestões feitas, pessoal, como dito no começo aí das aulas, do texto 9, que acho que foi na aula passada, elas são apenas possibilidades, tá? Que não substituem as intenções e ações do professor, tá? Então, assim, o professor é quem conhece sua turma, é quem sabe as necessidades realmente, aquilo que interessa a turma. Isso aqui são apenas sugestões, tá, pessoal? Outras, né, algumas possibilidades aqui para a formação continuada do professor também, pessoal. Tendo em vista uma concepção de formação continuada de professor, que tem na prática docente o seu foco de reflexão e de ação, as sugestões a seguir, elas podem também ser desenvolvidas tanto em situações de formação dos professores na própria escola, né, que seria, por exemplo, a hora atividade, no caso aqui da Prefeitura de Guarulhos, que é uma hora que a gente tem aí o antes da aula, o depois da aula, em que a gente se reúne ali para falar sobre as nossas práticas, propostas, tá bom? Então, a formação continuada ela pode acontecer tanto dentro desses momentos, que alguns aí são a TPC, né, que é Atividade de Trabalho Coletivo, HTPC também tinha, que era a hora atividade, no caso da prefeitura, que é a hora atividade. Então, dependente da nomenclatura aí, pode ser feita a formação continuada dentro desses horários, também quanto informação orientada pelo sistema de ensino, né, Secretaria de Educação ou Diretoria de Ensino. Para isso, pessoal, é necessário que se constitua um acervo de formação, não só com esses materiais, mas também com outros que possam contribuir, tá, com a formação do professor. O trabalho com vídeos pedagógicos, por exemplo, eles pressupõem debater seus objetivos, conteúdos, metodologia, então é muito legal quando a gente assiste um vídeo assim, debater sobre ele, tá? No que se refere, por exemplo, à linguagem, os programas em vídeo,
e os filmes, eles articulam texto escrito, falando som e imagens, né? E esse entrecruzamento de linguagens, ele pode ser objetivo de reflexão, né, na formação, uma vez que a leitura de várias linguagens é essencial na sociedade que vivemos. Pessoal, uma coisa importantinha aqui, ó. Importantinho foi demais, hein? Importantíssima, né? Saber ver uma imagem, um filme é tão necessário quanto aprender a ler e escrever. As imagens, assim como as palavras, são matérias de que somos feitos. Então vamos lá, pessoal. Eu costumo dizer assim que eu tenho muita facilidade, já falei isso em outras aulas, eu tenho muita facilidade, pessoal, de fazer relatórios em cima de filmes. Gente, eu posso assistir o pior filme do mundo que eu consigo fazer um relatório em cima dele. E eu lembro até que em 2004 eu trabalhei com uma professora que ela estava fazendo faculdade, ela estava fazendo pedagogia na época, trabalhava da creche, ainda não estava formada, né? E ela estava passando Eu, Robô, do Will Smith, no cinema. E ela tinha que fazer um trabalho na faculdade sobre esse filme. E é um filme sobre ficção científica, gente. Eu não sei o que podia tirar de pedagógico naquilo. E ela pediu minha ajuda. E eu fui assistir o filme, realmente não entendi nada do filme ali e tal. Meu, eu sei que eu voltei no cinema mais 3 vezes, eu assisti o filme 4 vezes, mas consegui tirar alguma coisa pedagógica dali. Hoje eu nem lembro o que eu escrevi, mas consegui tirar alguma coisa pedagógica daquele filme. E muitos filmes, pessoal, que eu assisto, eu sempre tiro uma história, uma moral da história, uma filosofia, alguma coisa positiva daquilo ali, tá? Então é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas acham assim que culto, né? A pessoa culta é a pessoa que lê só, né? Ah, você assiste filme, filme não é cultura. Não, gente, que absurdo, né? Então, assim, eu consigo tirar muitas coisas de filmes também, de vídeos, tá? Inclusive, eu adoro estudar por videoaulas. E tem um filme, pessoal, também, chamado Palavras e Imagens, com o Clive Owen e a Juliette Binotti. Binotti ou Binotti, não lembro. E esse filme, Palavras e Imagens, ele fala sobre um professor professor de línguas, né, de linguagem ali, que imagina, o cara ama o trabalho dele, então ele é viciado em palavras, né. E chega ali uma professora de artes, que é uma professora que ela, inclusive, ela é uma pintora e tal, e ele começa a travar uma guerra pessoal com ela. Por quê? Porque ele acha que em uma aula de artes, um quadro, essas coisas, não passa informação nenhuma, não passa nada. E ela começa a tentar provar para ele que uma imagem vale mais que 1000 palavras, tal, e começa meio que uma guerra, uma guerra pedagógica entre os dois ali, e os alunos começam a ficar aguçados. E eles acabam montando um projeto ali, entre palavras e imagens, para mostrar quem tem mais poder. Gente, é um filme muito bacana, inclusive ele mostra algumas situações do cotidiano da vida dos professores ali. Então é um filme muito bacana, muito gostoso de assistir. Fala sobre palavras e imagens. Então quando a gente fala sobre filmes também, né, não é só um livro, coisas escritas aí, textuais aí, que realmente passa mensagens para nós, mas diversos tipos de cultura, uma música, um quadro, né, uma figura, até uma fotografia, né, você olha uma fotografia que você tirou num parque, muito importante para você, uma Disney, por exemplo, puxa, cada vez que você olha para aquilo, você vai lembrar de tanta coisa bacana, às vezes você vai lembrar ali que, puxa, nesse dia que eu briguei com a minha esposa, tal, e então, assim, cada vez que você olhar para aquela foto, você vai lembrar de uma situação daquela viagem. Então, é muito importante, realmente. Então, qualquer coisa, assim, é relacionada à arte, gente, e passa a mensagem para a gente, tá? Novamente, pessoal, enfatizamos, né, os autores, né, enfatizamos que apresentaremos sugestões de trabalho com vídeos e filmes, estendendo como processo de ensino, sempre contextualizados, sempre inacabados, e não como exemplo únicos e definitivos para ser seguidos, tá? Então, tudo que for trabalhado, foi explicitado ali nos cursos de formação, vídeos, textos ou qualquer coisa que seja, pessoal, nunca tipo assim, a palavra final de alguma coisa. Sempre são inacabados, sempre tem algo a acrescentar, tá bom? Nunca são únicos, então assim, sempre tem algo de forma diferenciada a complementar também, tá? Pessoal, estamos aqui, ó. 31 aulas desse texto, nem acredito que acabou ele. 31 aulas aí de aproximadamente 30 minutos, uma ou outra aí era um pouquinho mais curta pela questão da temática, né, para eu não quebrar a temática no meio, eu concluía e passava para a próxima, mas a maioria com 30 minutos. Gente, é uma temática extremamente longa, mas olha, para concurso público tem que sentar e relaxar. Eu costumo dizer que para concurso público, pessoal, você não pode realmente... Olha, o tempo que você está estudando ali, 1 mês, 2, 3 meses ali para o concurso, gente, é o mês que você não vai assistir novela, não vai jogar videogame, não vai para barzinho, não vai para shopping, você vai sentar e estudar. Se você quer passar no concurso, é assim, tá? Então, você fala, pá, eu vou assistir 31 aula do cara. Olha, gente, para auxiliar no seu estudo, para realmente você passar, eu espero que eu possa contribuir aí
com essas 31 aulas só dessa temática, mas assim, pessoal, é isso mesmo, tá? Às vezes você pode pegar lá no YouTube, tem a ferramenta, você pode até acelerar um pouquinho, colocar 1,25 a velocidade, 1,5, mas é importante realmente fazer as anotações e se aprofundar. Se você quer ser um professor, quer ser um educador, gente, o caminho é esse, é estudar, tá? Não tem como você ser um professor fazendo resuminhos, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Vamos agora, minha próxima aula aí, vou trabalhar agora com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também é muito importante, mas essa temática finalmente é uma vitória para mim, gente. Se eu tivesse uma champanhe, eu estourava, porque foram 31 aulas aí, quase 2 semanas, acho que é quase 3 semanas nessa temática aqui, tá bom? Então, bons estudos para vocês, não deixe de fazer as anotações, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta nos comentários que eu vou estar respondendo de acordo com o meu conhecimento aqui, tá bom? Bons estudos aí, até a próxima aula, pessoal.